Eu quero você. Boa noite a todos os presentes. É com imenso prazer que nos reunimos nessa noite para o lançamento do Jornal da Escola de Educação Básica em 93. Uma produção dos nossos alunos das primeiras séries do ensino médio sob a coordenação da professora de língua portuguesa, Marilene de Souza. É importante ressaltar que para a concretização desse projeto, algumas pessoas, além dos alunos repórteres e da professora coordenadora, foram importantes, como a direção-geral e adjunta dessa unidade escolar, as ex-alunas colaboradoras Sueli, Serafim e Jennifer Boletti e o próprio grupo docente, que de alguma maneira o estimularam e colaboraram para essa produção. Tornar nosso aluno em um bom produtor e leitor dos textos é uma das principais metas da Escola de Educação Básica em 93. Diante disso, este projeto foi desenvolvido na perspectiva interdisciplinar e teve o Jornal Evite como estratégia didática para estabelecer a mediação dialética entre os diferentes saberes específicos que os embasam, sobretudo no estabelecimento dos níveis de linguagem e o contato com os diferentes gêneros textuais. Reconhecendo que o jornal é um dos mais importantes meios de comunicação, sabe-se que é por intermédio dele que tomamos conhecimento de fatos importantes que acontecem onde habitamos, seja no bairro, na cidade, no estado ou no nosso país, ou ainda no mundo. Além disso, esse material trata-se de um excelente instrumento para o desenvolvimento e a prática da maioria dos conteúdos contidos nas áreas do conhecimento, transmitido através da educação formal, motivando a autonomia e a criatividade dos alunos no que diz respeito à leitura e à produção de textos. Dando continuidade a essa cerimônia, apresentamos a todos vocês e ilustres convidados a equipe do Jornal Evite. E nesse momento, gostaríamos de apresentar a direção-geral, senhor Wilson de Souza, diretor-geral da Escola de Educação Básica em Maria Tereza, senhora Beatriz dos Santos Prazeres, diretora adjunta, senhora Luciana Dada dos Santos, diretora adjunta, senhor Osni Mendes Cardoso, diretor adjunto. Agora, na coordenação geral, senhora Marilene de Souza, professora de língua portuguesa, na função de alunos repórteres, Luana Raíza de Lima, turma 101, Caora da Silva Pereira, turma 104, Eloá Priscila Silva, turma 101, Carolina Souza, turma 107, Heloísa Dalboi, turma 105, ensino médio inovador, Graziele Chiquete, turma 102, Cindy da Silveira, turma 101, Renato Reis, turma 105, ensino médio inovador. E agora, na fotografia, Emanuele Farias Tizzi, turma 102, Bárbara Pamplona Zatti, turma 204. Como colaboradoras para a revisão dos textos de animação e editorial, Sueli Serafim, ex-aluna do EBIT, graduada em Letras pela UFSC,
Jennifer Poletti, também ex-aluna da elite, graduada em jornalismo na Faculdade Estácio de Sá. E, já conhecida a equipe do Jornal Elite, convidamos a todos os presentes para que, em posição de respeito, ouçamos a execução do hino nacional brasileiro. Senhor Wilson. Prezados colegas da direção, assessores, representantes da APP, professor Fábio, professores, funcionários, alunos, repórteres e demais convidados presentes, também o Mário Mota, que vem nos prestigiar. É com muita alegria e satisfação que compartilho com todos vocês nessa data a concretização de mais um dos projetos da Escola de Educação Básica Irmã Maria Tereza. Agradeço e parabenizo toda a equipe do Jornal E20 pela dedicação, empenho e comprometimento nesta empreitada. Vocês hoje estão trazendo para a nossa escola mais um meio de comunicação entre todos os setores dessa unidade, bem como a própria comunidade local. Fico feliz por vocês e espero muito sucesso ao longo da caminhada desse grupo de trabalho, especialmente a vocês, ex-alunas da nossa unidade escolar, Sueli Serafim e Jennifer Poletti. Muito obrigado por terem retornado para a nossa instituição. Agora, no outro patamar, uma como já profissional e outra em formação, porém ambas com muita competência e responsabilidade. Vocês são a amostra do reconhecimento do nosso trabalho. E, finalmente, a todos vocês que nos convidaram, muito obrigado por disporem de seus tempos preciosos, alguns minutos para nos prestigiarem. Sinto-se à vontade nesse espaço. Muito obrigado. Dando continuidade ao direcionamento de algumas palavras ao público presente, convido a coordenadora do projeto, professora Marinês Souza, para fazer o uso da palavra. Senhores diretores da E20, palestrantes convidados, amigos professores, alunos e ex-alunos, repórteres e demais convidados. É com muito prazer que nesta noite dirijo-me a vocês com a tarefa de apresentar-lhes mais um dos projetos da Escola de Educação Básica Irmã Maria Tereza que se concretiza, Jornal E20. Muitas foram as pessoas envolvidas nesse processo, porém foram vocês, alunos das primeiras séries do ensino médio, e as nossas queridas ex-alunas, Jennifer e Sueli, que deram o impulso necessário para que essa professora que vos fala resgatasse suas energias e recomeçasse seu trabalho. A vocês, agradeço imensamente. Espero que esse instrumento de comunicação que agora aparece no cenário de nossa escola sirva para estimular os nossos alunos aos bons hábitos da leitura e da escrita. E sinceramente, não vejo essa proposta como algo utópico, e essa solenidade que hoje participamos me faz ter a certeza disso. Esse jornal é o resultado da seleção de temas feitos pelos nossos alunos repórteres, bem como a confecção de cada texto que compõe esse material. Faz-se necessário lembrar-nos de que alguns queridos colegas prontamente nos atenderam ao serem convidados a dar sua contribuição em algumas matérias e depoimentos. A vocês, muito obrigada. Esse resultado é nosso, é da nossa escola. Para encerrar,
Agradeço a todos que depositaram em mim e na minha equipe a confiança, em especial esse muito obrigada à direção. Hoje, sem sombras de dúvidas, sinto-me realizada e consciente de que tenho um papel importante no processo educacional dessa escola, pois percebo nestes jovens um brilho diferente no olhar, expressando vontade de fazer as coisas acontecerem. Obrigada pela presença de todos e façam todos uma boa leitura desse material. Obrigada mais uma vez e desculpem a emoção. Buscando incentivar o exercício da leitura e desenvolver a linguagem formal dentro do processo de leitura e escrita, o Jornal E20 tem como público-alvo alunos, professores, funcionários e a própria comunidade local. Para tanto, sua meta é a publicação bimestral, com uma tiragem de 1.500 exemplares. Nesta solenidade, nós sentimos lisonjeados com a ilustre presença do repórter Mário Mota, que gentilmente atendeu o convite da equipe do Jornal E20 para que neste evento viesse a nos dirigir algumas palavras. Esse espaço é seu, querido convidado. Tendências, vocês sabem o que é tendência. Tendências são construídas. As tendências não são obras do acaso. Novas tendências são tramadas por fatos, acontecimentos e eventos que se sucedem o tempo todo num intrincado conjunto de influências mútuas. É o presente moldando o longo prazo. Muitos desses fatos, desses eventos, acontecem aparentemente sem querer, quase por acaso. Mas a maior parte desses fatos, acontecimentos e eventos que se reúnem para construir essas tendências são provocados por pessoas como vocês que não se conformam de serem simplesmente empurrados ou empurradas pelos acontecimentos. Ou seja, fazendo o que vocês estão fazendo, isso é apenas um exemplo, mas estando aqui nesta noite, quando poderiam estar em qualquer outro lugar dessa cidade, fazendo sei lá o que, vocês estão construindo uma nova tendência. Ou seja, vocês não estão sendo empurrados ou empurradas pelos acontecimentos ou pelas tendências de pessoas que sabem exatamente o que querem. E eu estou lhes dizendo isso com uma alegria muito grande, porque ao tomar nas mãos o jornal E20, é assim que vocês chamam, eu voltei à minha pré-adolescência, à minha adolescência, à minha juventude. E olhem que faz tempo. Eu tive o privilégio de participar das escolas por onde estudei, e depois vocês vão entender por que eu estou dizendo isso no plural, dos grêmios estudantinos, não eram nem grêmios estudantis. Eu me lembro do Gresmol, por exemplo, que era o Grêmio Estudantil Monteiro Lobato, quando eu estava terminando o ginásio, a 8ª série, no Instituto Estadual de Educação Índia Vanuiri, numa cidade chamada Tupã, no interior de São Paulo. Por que eu lhes disse de plural, nas várias escolas em que eu estudei? Alguns de vocês já sabem um pouco da minha existência. Eu nasci num circo-teatro,
Meus pais eram donos de um circo, Mona, Picadeiro, Paulo, e eu tive que estudar até a 8ª série do ginásio, fazendo 18, 19 transferências por ano, porque o circo mudava de uma cidade para outra. Então eu tive, ao mesmo tempo que eu tive muita dificuldade para estudar, isso me ajudou consideravelmente a conhecer um número infindável de pessoas, de seres humanos, cada um na sua individualidade, diferente do outro, cada um com seu valor próprio, com a sua luz exponencial, com a sua bondade, com a sua sensibilidade, porque todos os seres humanos têm esse lado bom. E todos os seres humanos têm as suas fraquezas. Nós todos aqui temos. O importante é conhecer-se e é dominar exatamente essas fraquezas, colocando como sobrepujo a elas o seu lado bom e fazendo com que este lado bom interfira positivamente na vida das outras pessoas. De que forma? Se relacionando bem, respeitando acima de tudo. Meu saudoso papai, que só teve a oportunidade de estudar até a 3ª série do primário numa escola rural, na hora do recreio ele corria no sítio do meu avô para separar os bezerros das vacas na hora do recreio e voltava correndo para a segunda parte da aula. Mal aprendeu a escrever o nome e a ler alguma coisa, tornou-se um amante, um apaixonado pela leitura, pelos livros. Meu papai é que dizia exatamente isso ao lado da minha querida mãezinha, também falecida. Você não é obrigado a prometer nada para ninguém, meu filho. Isso vale para vocês. Ninguém aqui é obrigado a prometer nada para ninguém e nem para si mesmo. Mas se você prometeu, aí você vai ter que cumprir, meu filho. Então, de vez em quando, faça uma promessa para você mesmo. Essa da leitura, por exemplo, é muito legal. Eu prometi que eu ia fazer o possível para ler desesperadamente. Eu não tinha obrigação nenhuma de prometer isso para mim ou para os meus pais, mas depois que eu prometi, eu busquei cumprir aquilo. Meu querido companheiro e colega do Jornal do Almoço, Luiz Carlos Prates, que diz... Ele conta uma historinha do Bill Gates que eu acho maravilhosa, você já deve ter ouvido. Bill Gates ia entrar em férias, o pai do Bill Gates dizia a ele: você tem que ler 10 livros nessas férias, meu filho. Bill, tá? Jeitinho prático. Bill, vai lá, bate na mesa. Bill, você vai ter que ler 10 livros nessas férias. E o Bill desobedecia o pai dele. O Bill lia 20 livros. Desobedecia o pai. O pai mandou ler 10, ele lia 20. Deu no que deu. Então, se eu puder deixar uma mensagem para vocês, além de parabenizar pelo que vocês já produziram, porque isso é uma produção de altíssima qualidade, não só do que vocês colocaram, mas do que vai produzir na medida em que puder servir por outros colegas e por outras colegas e por familiares desses outros colegas e colegas e por amigos que não estão estudando, que talvez não tenham essa oportunidade que vocês estão tendo e estão sabendo valorizar. Sem dúvida, é a mensagem da leitura. Leiam. E a hora que estiverem começando a ficar cansados, leiam novamente, leiam mais um pouco, descansa, lê, vai ao banheiro, não tem o que ler, leia a bula do shampoo, mas leia. E alguma coisa vocês vão tirar dali. Por exemplo, quem assina a fórmula de um shampoo anti-caspa? É um farmacêutico ou um químico? Eu não vou responder, não, eu estou perguntando. Porque muito mais difícil do que dar uma resposta é formular uma pergunta que vocês ainda não tiveram, que ninguém lhes fez. É uma pergunta nova.
uma pergunta nova motiva buscas, respostas novas. Imagina, é muito mais difícil fazer uma pergunta que ninguém fez ainda. Se a pergunta não foi feita, ninguém foi obrigado a pensar para respondê-la. Então, eu tive o privilégio de participar de confecções de jornais estudantis, numa época em que eu nem imaginava um dia trabalhar num jornal efetivo, como é o caso do Hora de Santa Catarina, como foi o caso do Correio Lagiano, onde eu mantive uma coluna por muito tempo, como foi o caso do Jornal de Tupã, que foi a cidade onde meus pais escolheram para fixar a residência depois de quase 20 anos andando com o circo pelo interior de São Paulo. E aí eu comecei na minha vida em comunicação, do palco do circo para um microfone de uma pequena emissora de rádio, para onde voltou meu pai fazer um programa como um hobby para matar saudade de antes de que eu nascesse. Ele e minha mãe tinham uma dupla caipira e tinha um programa na Rádio Bandeirantes de São Paulo, um programa de auditório com música sertaneja, música caipira, como a gente chamava lá em São Paulo. Fecha a porta, o Hélio, paulista do interior, é mais ou menos assim, sabe? Então, aliás, essa história tem umas brincadeirinhas interessantes, que o cavalo, quando galopa pelo interior de São Paulo, no meio dos caipiras, ele faz pocotor, 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 pocotor. O trenzinho de ferro, a Maria Fumaça, quando vem de lá, vem forte, 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 forte. Aí o maquinista puxa a cordinha e faz se for máquina caipira, ela não faz pi, ela faz pi, né? A galinha faz cocoricó. E o mais interessante disso tudo foi a possibilidade que eu tive, muito embora seguindo o magistério, eu acabei fazendo educação física. Eu sou pós-graduado em educação física infantil e acabei buscando o meu aperfeiçoamento na área em 6 modalidades esportivas: basquete, vôlei, atletismo, natação, ginástica olímpica e futebol. Quando eu imaginava que eu iria utilizar todo esse conhecimento técnico na comunicação? Eu comecei em rádio fazendo tudo que uma pequena emissora de rádio exige, também cobrindo esportes. E aí me facilitou muito poder falar sobre os vários esportes no microfone da rádio, transmitir várias modalidades esportivas que até então não se transmitiam. Beisebol, por exemplo, eu não sabia nada de beisebol, mas sabia de outras modalidades. Chamei um amigo japonês, coloquei do meu lado, me explica esse esporte aí. E na medida em que o jogo ia, ele ia explicando. Da segunda ou terceira partida do campeonato em diante, nós já estávamos discutindo tática. E eu já tinha condição de poder descrever o que eu estava vendo. Talvez alguns daqui se lembrem da primeira vitória do Gustavo Kirten em Roland Garros, quando nós não tínhamos a televisão aberta transmitindo, à exceção da Rede Manchete, que não pegava em toda a região da Grande Florianópolis. E eu já tinha uma notícia na manhã, que na época era uma notícia na tarde da CBN. E eu comecei a descrever o jogo de tênis, muito embora o jogo de tênis demorasse 4 ou 5 horas mais ou menos para se desenvolver. E quando nós percebemos, o Guga estava nas quartas de final em Roland Garros. E eu comecei a abandonar o programa, as notícias, e comecei a descrever o jogo inteiro. Eu não estava narrando, eu estava descrevendo o que eu estava vendo, baseado no meu conhecimento técnico das outras áreas esportivas. O que é que acabou acontecendo? O gerente chegou agora, recentemente, e disse: Mário, nós vamos transmitir o jogo, vamos anunciar, a partir de amanhã, 3 horas da tarde, Guga e Brugueira, na época foi o Brugueira, acompanhe o jogo aqui pela CBN. Eu disse: poxa, que legal, quem é que vai narrar o jogo? Só quem vai narrar. Você já vem narrando, é você mesmo, ninguém mais entende de tênis aqui. Posteriormente, obrigado. Se tivesse isso no Jornal do Almoço, seria legal pra caramba, não tem. Mas também é bem mais curtinho. E eu garanto a vocês que as experiências novas que se apresentam, como esta, por exemplo, certamente se apresentou para vocês,
devem ser muito bem experimentadas. Vocês devem estar abertos e abertas às novas tecnologias. Quando eu comecei em rádio, o gravador ainda não era de fita magnética. Eu não sei se vocês sabem, mas antes da fita magnética para gravação, hoje grava-se tanto voz como vídeo. Aliás, hoje não mais se grava quase em fita magnética, porque com o advento do CD, aliás, não mais se grava no CD. Hoje o chip está dentro da própria programação do computador, já faz tudo. A edição linear facilitou uma barbaridade, ou a não linear, como a gente chama. Mas quando eu comecei em rádio, o gravador ainda não usava fita magnética, usava um cordão de aço magnetizado e posteriormente uma fita de papel fininha, como se fosse uma fita magnética, era papel polvilhado de ferro, um pó de ferro colado naquela fita de papel que volta e meia rasgava. Você estava gravando, enroscava. Você tinha que parar e ir lá e colocar um durex por lado, nas costas da fita, para não estragar o cabeçote na hora da leitura. Então, imaginem vocês, quem começou em rádio com esse tipo de equipamento, hoje, observar a incrível evolução da tecnologia nesses últimos 20, 25 anos. O telefone celular, que surgiu mais ou menos há 15, 18 anos aqui pelo menos, mais de 30 fora do Brasil, nos Estados Unidos, foi um bálsamo para as emissoras de rádio principalmente. Hoje, daqui, eu posso falar para uma emissora no Japão com som local e vice-versa. Um repórter do Japão tira um telefone, uma pecinha desse tamanho do bolso, liga internacionalmente e entra aqui imediatamente falando com tranquilidade. Eu comentava sobre a Dona Estrela de Curitiba, que é uma rádio amadora das mais antigas e das mais conceituadas do Brasil. Quando a família Schirman fez a sua primeira volta ao mundo, e já deve fazer isso próximo de 18 a 20 anos, eu já trabalhava na CBN, faz 14 anos a primeira volta da família Schirman pelo mundo. E eu me lembro que não existia ainda telefone celular com satélite. Então, eu tinha que colocar o Wilfredo Schirman para falar para Florianópolis. Ele estava onde? Na Malásia, estava na Indonésia. Como é que a gente fazia isso? Eu fiz amizade com a Dona Estrela em Curitiba, uma senhora que tinha um rádio amador, uma rádio amadora das mais conceituadas. Através do equipamento de rádio amador dela, ela conseguia falar com a família Schirman no barco, lá perto de Madagascar, na costa oeste da África, ou na costa leste da África, e colocava o telefone dela no alto-falante do rádio amador, e eu colocava no ar aqui na CBN. Perguntava a ela, pergunte ao capitão como é que está a viagem. Ela fazia a indagação ao capitão, o capitão respondia pelo PX ou pelo PY, é o PX na casa, é o PY mesmo. E ela colocava o microfone no alto-falante e nós conseguimos divulgar aqui. Então, eu voltei à infância ali, enquanto a professora falava da confecção do jornal, porque eu me recordo que, eventualmente, conseguíamos fazer alguns jornais com mimeógrafo a álcool, posteriormente com mimeógrafo a tinta, e distribuímos esses jornais com algum tipo de literatura. E percebo a facilidade técnica que vocês encontram hoje de poderem fotografar e até filmar, se quiser, selecionarem as fotos imediatamente no computador, prepará-las, melhorá-las, dar mais qualidade, mais colorido, mais claridade, mais contraste, diagramarem na própria tela do computador, que lhes permite fazer tudo isso, e entregarem, se for o caso e quiserem imprimir numa gráfica, até tudo prontinho num arquivo, ou até transferir pela internet para a gráfica e receber de volta depois o material pronto. Eu não sei, mas acredito que vocês já devem estar pensando em ter também o EBIT num site na internet.
O caminho é esse. É muito interessante que vocês continuem produzindo no papel, pelo menos temporariamente, porque a tendência dos principais jornais do mundo é deixar de ser impresso também. Aliás, o Jornal do Brasil, há 2 semanas atrás, deixou de ser impresso e de ir para as bancas. Ele só está na internet agora. E o próprio New York Times, que é um dos órgãos de imprensa mais famosos do mundo, já está dando a entender que dentro de algum tempo não estará mais nas bancas como impresso. Mas é da maior importância que vocês imprimam suas ideias, até por experiência, e para que vocês possam sentir o cheiro da tinta e o que tudo que vocês produziram quis transmitir às pessoas. Eu não vou me estender mais, apenas quero agradecê-los e agradecê-las pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. Eu me sinto profundamente orgulhoso e recompensado quando eu encontro alguma iniciativa desse tipo e jovens como vocês. E eu estou acrescentando aqui todo mundo, inclusive os cabelos brancos, porque são jovens também, porque juventude não se trata de uma idade cronológica estabelecida, é um estado de espírito. O general MacArthur dizia isso. A juventude é um estado de espírito, e se vocês todos estão aqui, o motivo que os uniu e que nos uniu é o mesmo. Nós estamos aqui porque acreditamos nessa juventude que nos uniu. E é certo que um estabelecimento de ensino, que é onde a chamada educação formal precisa ser repassada, onde os conteúdos tradicionais que a humanidade fez, refez e vai refazendo a cada dia, e que os vossos professores e professoras têm obrigação de reconstruir na sala de aula com vocês, certamente vocês têm hoje muito mais oportunidades do que nós, mais idosos, tivemos. Não reclamamos da forma como estudávamos, não, mas naquela época o poder estava só com o professor, porque o saber estava com ele, e era desta forma que a educação acontecia. Nós tínhamos que nos concentrar e beber daquela fonte. O mundo evoluiu. Vocês hoje não só bebem da fonte do saber dos vossos professores e devem respeitá-los ainda mais por isso, pela generosidade de dividir com vocês os seus conhecimentos, como ainda lhes é permitido reconstruir esse conhecimento e torná-los propriedade, entre aspas, da vossa consciência. Aproveitem a forma como a educação está sendo feita cada vez mais. E quando eu percebo que uma escola para num determinado momento para lançar um jornal, nos tempos de hoje, eu ainda renovo a minha esperança de que há muita possibilidade desse mundo dar certo. Eu não tenho dúvida disso. E quando eu falo esperança, eu estou falando esperança do verbo esperançar, que é um verbo que talvez vocês não soubessem, porque eu fui descobrir há muito pouco tempo atrás, e que se conjuga: eu esperanço, tu esperanças, ele esperança, nós esperançamos, vós esperançais, eles esperançam, e que não tem o mesmo significado de esperar. Esperar é uma coisa, esperançar é outra coisa. Por isso eu digo que eu tenho muita esperança. E se vocês querem saber, o significado de esperançar é esperar buscando, esperar fazendo, esperar, entre aspas, produzindo, indo atrás, não se conformando simplesmente. É mão na massa, esperando o acontecimento e produzindo o fazer. Eu gosto muito de frases.
Nós estávamos comentando até na sala dos professores, com o professor Hélio, filosofia, me perdoe, o outro professor, como é que chama ele? Marcos? Pablo. E nós estávamos puxando algumas frases esparsas ali, algumas delas me parecem são fundamentais e que talvez possam ajudá-los muito, porque uma frase tem valor quando ela faz você parar, pensar, e você tem que pensar 2 vezes para entendê-la, e você tem que pensar 3 vezes, e de repente te dá um estalo do Padre Vieira. Vocês conhecem a historinha do Padre Vieira, do estalo do Vieira? Não? Eu não vou contar, não, só vou provocar aqui. Procurem saber qual é a historinha do estalo do Vieira para vocês entenderem. Padre Vieira, o que houve com o estalo do Vieira? Depois vocês, ao pensarem numa frase, tiverem o estalo do Vieira, ela pode mudar as nossas vidas dali em diante. Ela pode mudar a vossa conduta como ser humano dali em diante. Por exemplo, há pouco tempo atrás, eu ouvi a seguinte frase: coisas ruins não são o que de pior pode nos acontecer. Coisas ruins não são o que de pior pode nos acontecer. Pensa na pior coisa que você puder imaginar. Certamente não é uma coisa ruim. Ou melhor, pense na coisa mais ruim que você puder imaginar. Na morte, talvez. Eu posso garantir a vocês que não é o que de pior pode acontecer com um ser humano vivo: morrer. E vou provar para vocês. Sabe o que de pior pode acontecer com um ser humano vivo? Nada. Não acontecer nada. É verdade. Para um pouquinho e vê se uma vida em que não aconteça nada, nem de bom nem de ruim, é uma existência. O sujeito não está vivo, e não dá nem para dizer que ele está vegetando, porque os vegetais ainda têm uma razão de existir, não só nos alimentar como seres humanos, mas fazer a troca do gás carbônico pelo oxigênio do ar. Quer dizer, a vida dos vegetais tem um sentido, e a vida de um ser humano em que não aconteça nada, não pode ter coisa pior do que isso. Das coisas ruins que nos acontecem, nós só tiramos boas lições. E geralmente das coisas boas e dos bons momentos em que vivemos, são aprendizagens de momentos, de coisas ruins que nos aconteceram e que nós aplicamos corretamente. E aí gozamos, usufruímos de um momento bom na nossa existência. Pouco aprendemos com coisas boas que nos acontecem, talvez levado pelo prazer daquele momento, mas das coisas ruins nós só tiramos lições positivas. Podem ter absoluta certeza disso. E se um dia você perceber que a sua vida está absolutamente inerte, não acontece nada na sua vida, alguma coisa está errada. É o que de pior pode nos acontecer. Essa é uma frase que mexeu muito com a minha cabeça. Uma outra: difícil não é ser bom, difícil é ser justo. Ser bom qualquer um pode ser, basta ser bom. Mas nem sempre, sendo bom sempre, você estará sendo justo em todas as situações. E muitas vezes a sua bondade poderá até prejudicar alguém. Vocês já ouviram dizer, quando o papai disse, o filho, aquele casal passa a mão na cabeça do filho. O pai e a mãe são muito bons, mas o filho... Então naquele momento em que o pai ou a mãe precisam deixar de ser, entre aspas, só bons e passarem a ser justos com o filho, tudo que eles fizerem justamente será bom para o filho. Mas nem tudo que faziam com bondade
era justo e era bom. Então, tentem buscar em frases, muitas vezes, novos sentidos para as vossas vidas. E eu fico, mais uma vez, felicíssimo com a iniciativa de vocês. Agradeço de coração a possibilidade de estar aqui conversando um pouquinho. Entendo que a ética dos alunos e alunas jornalistas, eu vou dizer dos jornalistas do jornal EBIC, a ética de vocês é a ética do cidadão. Não existe ética do jornalista, não existe a ética médica, a ética do professor, não. A ética é a ética do cidadão. O que vocês entendem como bom e mal na vida estabelece o que é ética. E não confundam com moral, que tem muito a ver com a criação, com a cultura em que nós vivemos. Faça a pergunta, é certo ou errado? Se você responder, é uma questão de moral. Se você perguntar, é bom ou é mal? E for bom, então é ética. Então, respeitem profundamente quem for alvo de uma entrevista, por exemplo, ou quem for tema de uma reportagem. Respeitem os autores de fontes que vocês forem buscar. E, acima de tudo, respeitem os seus leitores, porque é para eles que vocês irão escrever. E, acima de tudo, lembrem-se da força impressionante que tem um veículo de comunicação, seja uma emissora de televisão de rede nacional, seja um jornal, entre aspas, escolar, porque a partir do momento que saiu da impressora e foi para a mão de alguém, deixou de ser um jornal escolar, passou a ser um jornal. Tenham orgulho do que vocês escrevem, tenham orgulho do que vocês estão produzindo, e não permitam que esse orgulho sobrepuje, suba ao ponto mais alto das vossas cabeças, que o ponto mais alto das vossas cabeças não ultrapasse o nível dos vossos corações, e hajam com o coração quando tiverem dúvida. Há uma historinha do circo, quando eu era pequeno, que eu vou lhes contar para terminar. O trapezista é uma atividade circense que exige muita força de braço. Eu comecei a fazer trapézio, acabei, meu pai vendeu o circo logo em seguida e eu não desenvolvi, mas eu nos primeiros treinamentos percebi a força centrífuga quando você se solta de um trapézio e balanço, simplesmente segurando com os braços. Vocês já brincaram disso, com balanço e tudo mais? É violentíssima, ela quase que faz com que o peso do seu corpo se multiplique por 10. Eu não mexo muito com física, mas deve ser mais ou menos isso. A força da gravidade quer arrancar você do trapézio na medida em que você faz um trapézio em balanço. E um jovem estava aprendendo com um velho trapezista, e estava evoluindo tão bem que um dia o circo se mudou para uma outra cidade, e na estreia o velho trapezista sentiu-se mal e percebeu que a força dos seus braços já não suportaria brigar com a gravidade dos 10 Gs sobre o próprio corpo, e que ele não teria mais condições de desenvolver o número principal, o ponto mais alto do circo, lá em cima na lona. Aí ele chegou para um jovem aprendiz e disse: olha, você vai estrear hoje, eu não consigo mais. Disse: mas eu vou estrear hoje, eu não estou preparado. Claro que está, nós treinamos muito, você sabe exatamente como fazer. Você vai sair do lugar, balançar o trapézio 2 vezes, e na terceira vez você vai se soltar no ar e vai pular para o outro trapézio e vai para a bancada da direita. E você vai fazer isso que nós já fizemos várias vezes com a rede embaixo. Só que hoje você vai fazer sem a rede e vai estrear no espetáculo. Você está preparado, eu confio em você. E o jovem aprendiz se arrumou, tenso, seria a primeira apresentação dele na estreia de uma nova cidade.
Quando ele chegou, foi anunciar, todo mundo aplaudiu, o circo superlotado, aquele holofote dele, ele caminhou até o centro do picadeiro. Ao lado dele, fora da luz, estava o velho trapezista, o mestre. Ele olhou para o mestre e disse: mestre, eu estou com medo. O mestre respondeu: ótimo, é sinal de que você tem noção dos seus limites. O corajoso não é quem não tem medo, mas é quem mesmo tendo medo se atira, porque tem noção do perigo. E é com esta noção de perigo que você vai subir e vai fazer um belo espetáculo. E foi segurar a escada, um jovem trapezista subia até o seu trapézio. O público em silêncio. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, cara com a cartola anunciando, né? Bem circo mesmo. Pela primeira vez deste número, o jovem trapezista John Glenn fará o número sem rede. Começou a tocar, público em silêncio, prendendo a respiração. Ele segurou no primeiro degrauzinho da escada para subir, olhou para o mestre e disse: mestre, eu estou com medo. Aí o mestre disse: faça o seguinte, quando você for fazer o terceiro balanço do trapézio, joga o teu coração na direção do outro trapézio. Está resolvido. Mas por que, mestre? Porque sempre que você seguir o teu coração, tudo dará certo. Você não vai cair nunca. Joga o teu coração na direção do outro trapézio e vai atrás dele. Então, o que eu posso pedir para vocês? Além de usarem todo o conhecimento da língua portuguesa, além de capricharem bastante nas fotografias, na diagramação, cuidarem bastante do conteúdo, daquilo que poderão ajudar outras pessoas a aprender, joguem sempre o coração na frente. E certamente vocês não vão cometer muitos erros. E se cometerem algum erro, lembrem-se, coisas ruins não são o que de pior pode nos acontecer. O que de pior pode nos acontecer na vida é nada, é não acontecer nada. Aí certamente a gente terá morrido, esquecido de deitar, e nem as formigas nós serviremos como refeição. Um beijo nos vossos corações, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, e mais uma vez parabéns pelo produto do esforço de vocês, de coração. Obrigado. Sem nenhuma sombra de dúvidas, essa foi mais uma etapa concluída e vocês podem ter a certeza de que é a primeira de tantas as conquistas que virão. Os obstáculos serão inevitáveis durante suas caminhadas, mas vocês não deixarão de sonhar, de serem otimistas e fortes. Para tanto, fiquem certos dos laços de amizade que através deste projeto se estabelecerão e se estreitarão, comprovando a importância e a eficiência do trabalho em equipe. Nesse clima de alegria, satisfação e realização, damos por encerrada a solenidade de lançamento do Jornal Ibid, mais um dos projetos da Escola de Educação Básica Irmã Maria Teresa. E aproveitamos para convidar todos os presentes para o coquetel de confraternização. Obrigado e boa noite a todos. Não procure saber onde estou. Meu destino não é, mas é chove, é chove. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro.
te encontrar em cada esquina, paro em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. E o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será. Palavras apenas, palavras pequenas, palavras, momentos. Ando por aí, te encontrar em cada esquina, para cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor é sempre viva, venha dádiva.